Ontem, dia 30 de julho, aconteceu a última rodada do Campeonato Argentino que sagrou o River Plate como seu grande campeão. De agosto até dezembro, o principal torneio do futebol argentino vai ser a Copa da Liga Argentina, com os mesmos times que disputaram a primeira divisão. Eu sou Giancarlo Borghesani e hoje eu vou explicar a bagunça que é o futebol argentino. Para começar, é necessário fazer um breve histórico do que aconteceu para o campeonato ficar uma bagunça. Até o primeiro semestre de 2014 eram feitos 2 torneios, o famoso Apertura e Clausura, que era em turno único e cada um definia um campeão. Desde 2012 e 13, a Argentina já tinha feito a Copa Campeonato, que era um torneio adicional que reunia esses 2 campeões, que fazia como se fosse um campeão geral da temporada. Porém, a partir do segundo semestre de 2014, foi feito um torneio de transição para o que ia acontecer em 2015. Os 20 times disputaram um torneio como se fosse uma apertura ou um clausura, um turno único, e sagrou-se um campeão, com a diferença que não houveram rebaixamentos. A partir de 2015, porém, esses 20 times se juntaram a 10 times que subiram da segunda divisão, formando 30 times. Os 30 times se enfrentaram em turno único, mas tinha uma rodada adicional de clássicos, o que totalizava 30 jogos. No primeiro semestre de 2016 foi feito outro torneio de transição, dessa vez para retornar ao calendário europeu, visto que na época da apertura e clausura, a apertura acontecia no final do ano e a clausura no começo. Em 2016 e 2017 era um regulamento semelhante ao de 2015, com a diferença que passaram a cair 4 times e subirem 2. Em 2015 também caíam 2. De 2016 e 2017 até 19 e 20, o torneio caiu de 30 para 24 times. O problema é que com a pandemia cancelaram os rebaixamentos, o que fez até 2022 subir o número de times para 28, com 2 ascensos e nenhum rebaixamento. De 2022 para cá há poucas diferenças, com a principal sendo a troca de ordem. Em 2022 a liga aconteceu no segundo semestre, esse ano aconteceu no primeiro. A partir de agora eu vou explicar passo a passo como é o atual regulamento do Campeonato Argentino, porque a história pregressa tem muita coisa para se falar, dá até para fazer outros vídeos sobre, especialmente sobre a Superliga Argentina de Futebol, o SAF, que foi a liga criada pelos times argentinos para comandar a primeira divisão do futebol argentino. Isso aconteceu de 2017 a 2020 e essa liga foi extinta. Atualmente, o nome do campeonato argentino é Liga Profissional de Futebol. E ela se divide em duas, no torneio e na Copa. A partir de agora eu vou chamar a Liga Profissional de Futebol de LPF para facilitar. O torneio da LPF nada mais é do que o campeonato em pontos corridos que todo mundo conhece. Pontos corridos, quem somar mais pontos é o campeão. Com a diferença que é em turno único, são 27 jogos. E a Copa da Liga Profissional, que é diferente da Copa da Liga Inglesa, da Taça da Liga de Portugal, etc., ela nada mais é do que 2 grupos de 14 times se enfrentando dentro do próprio grupo, com um jogo adicional contra um rival que necessariamente está no outro grupo. Por exemplo, River e Boca propositalmente foram emparelhados em grupos diferentes, vão enfrentar os adversários dentro do próprio grupo, mais um duelo entre eles, totalizando 14 rodadas. Dos 14 de cada grupo, passam 4. 4 dos 2 grupos, 8, e acontecem quartas, semifinais e final. As quartas de final com mando de campo do time de melhor campanha, semifinal e final em campo neutro. Para definir as classificações internacionais para a Libertadores Sul-Americana, a Argentina usa a tabela anual da temporada, que nada mais é do que a soma das 27 rodadas do torneio da LPF com as 14 rodadas da Copa da LPF, totalizando 41 rodadas. Nessa tabela que se define 2 vagas para a fase de grupos da Libertadores, 1 vaga para a pré-Libertadores e 6 vagas para a Sul-Americana. Visto que o campeão do torneio, o campeão da Copa e o campeão da Copa Argentina, que é outro torneio, existe a Copa da LPF e a Copa Argentina. Esses 3 já têm vaga assegurada para a fase de grupos por terem sido campeões. Além da tabela anual, também temos a tabela de promédios, que são a média de pontos das últimas 3 temporadas do futebol argentino, hoje em dia, de 2021 até 2023. A tabela de promédios, no começo do ano, definiria 2 rebaixados, com a tabela anual definindo 1, porque o objetivo era diminuir a quantidade de times que disputam o campeonato argentino. Ia cair de 28 para 27, 27 para 26 e assim por diante. Porém, há pouco tempo atrás eles cancelaram isso. Então, os promédios rebaixam um time e a tabela anual rebaixa outro time, totalizando 2 rebaixamentos. Se na primeira divisão disputam 28 times, na segunda divisão, chamada de Primeira Nacional, disputam 37 times divididos nesse ano em 2 grupos, um com 19 times e outro com 18, que se enfrentam em turno e retorno. O primeiro de cada grupo se enfrenta para uma final, disputada em jogo único em campo neutro, e o campeão dessa final é campeão da Primeira Nacional e garante o primeiro acesso. Do segundo ao oitavo de cada grupo disputa o que eles chamam de torneio reduzido, que basicamente são os playoffs para o segundo acesso. Do segundo ao oitavo são 7 times, 2 grupos são 14 times. Esses 14 times jogam a primeira rodada com o cruzamento olímpico, o segundo contra o oitavo, por aí por diante. E o time de melhor campanha joga um jogo único em casa com vantagem do empate.
A partir das quartas de final, esses 7 vencedores se juntam ao perdedor da final, com quartas de final e semifinal sendo com ida e volta, com vantagem do empate para o time de melhor campanha, com os confrontos sendo definidos pela campanha, melhor campanha contra a oitava melhor campanha, assim por diante. E com a final acontecendo em jogo único em campo neutro também. Todos eles com em caso de empate, prorrogação, pênalti. E se eu disse que na primeira divisão iam cair 3 para subirem 2, na segunda divisão caem 3, mas vão subir 3. Então vão continuar sendo 37 times para a próxima temporada. No rebaixamento da segunda para a terceira divisão, o último de cada grupo, apesar de terem quantidades diferentes de times, né? Um tem 19, outro tem 18, o último de cada grupo é rebaixado e os penúltimos se enfrentam para definir o terceiro rebaixamento. Jogo único, campo neutro, assim como na final, e são 3 rebaixados para ou Torneio Federal A ou para a primeira B Metropolitana. Porque assim, são 2 terceiras divisões na Argentina. A primeira B Metropolitana, pelos times que são diretamente filiados à AFA, que basicamente são os times da região metropolitana de Buenos Aires, e os times do Torneio Federal A, pelos times indiretamente filiados à AFA. Já a Copa Argentina é relativamente mais simples que os outros torneios. São 64 times, 28 da primeira divisão, 15 da segunda, 15 da terceira divididos em 5 da primeira B, como eu falei, e 10 do Torneio Federal A, 4 da quarta divisão e 2 da quinta divisão do futebol argentino, que é a última. Se na Copa da Liga Argentina as semifinais e final acontecem em jogo único em campo neutro, na Copa Argentina todo o torneio acontece em jogo único em campo neutro. Desde a primeira fase, os 64 times são emparelhados em 32 jogos e os 32 jogos acontecem em campo neutro. E até a final sempre é assim. Com a diferença que na Copa Argentina, ao contrário da Copa da Liga, não existe prorrogação. Sendo empatado um tempo regulamentar para os pênaltis. Por conta da necessidade de se arrumar sedes para jogos em campo neutro, esse torneio costuma ser bem espaçado. Por exemplo, a primeira fase da Copa Argentina, com 32 jogos, aconteceu de janeiro a julho. E a segunda fase está acontecendo nesse momento, dividida em 5 semanas. Graças a esse regulamento que traz possibilidade de grande imprevisibilidade, que nós tivemos, por exemplo, o Patronato, que tinha acabado de ser rebaixado do Campeonato Argentino, mais que tenha sido por promédios, né? Ele não tinha ido tão mal assim no Campeonato Argentino, mas ele foi rebaixado por promédio, por conta da média dos outros anos que ele teve. O Patronato foi campeão da Copa Argentina, eliminando no caminho Boca e River. Graças a isso, disputando a Libertadores e posteriormente a Sul-Americana. Para finalizar, vamos para o último, que também é um tópico muito peculiar do futebol argentino, que são as Supercopas. Porque a Argentina tem nada mais, nada menos que 3 Supercopas. A Supercopa Argentina é disputada pelo campeão do torneio da Liga Profissional, que é o campeonato argentino em si, e o campeão da Copa Argentina. O troféu de campeões é disputado entre o campeão do torneio da LPF com o campeão da Copa da LPF. E por último, mais recente, tem a Supercopa Internacional, que inicialmente não existiria, seria a própria Supercopa Argentina, que seria disputada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Mas que mudou-se e criou-se mais uma Supercopa, que é entre o campeão do Troféu de Campeões, que é a segunda Supercopa que eu falei, com os 2 campeões da LPF, e o primeiro colocado da tabela anual da LPF, somando o torneio e a Copa da Liga Profissional. E com a Supercopa Internacional, finalmente se encerra esse vídeo. Engajem, curta, comenta, compartilha. Siga você também o protocolo da divulgação. Até a próxima.